Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição desta terça-feira, 24 de setembro. Veja os nossos destaques. ITEP leva o projeto Perícia ao alcance de todos para escolas e universidades. Febre dos jogos online vem endividando e trazendo transtornos mentais para os brasileiros. Sebrae RN promove curso de inclusão digital para empreendedores com 60 anos ou mais. Aqui no estúdio eu vou conversar com o secretário estadual de Agricultura, Pesca e Pecuária, Guilherme Saldanha. Nós vamos conversar sobre o apoio do governo do estado à Festa do Boi e ainda incentivos à agricultura aqui no estado. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Com a proximidade do Enem, o ITEP intensificou as ações do programa Perícia ao alcance de todos, com uma agenda de visitas às escolas de Natal. Na ocasião, também orientam os estudantes para a atualização do documento de identidade, exigido para a realização do exame, que acontece em novembro. Há 2 anos, o Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, ITEP, criou o projeto Perícia ao alcance de todos, com o objetivo de aproximar a comunidade acadêmica das atividades periciais. O programa leva setores do Instituto para escolas e universidades, promovendo demonstrações práticas, palestras e exibições dos equipamentos utilizados nas investigações criminais. O objetivo principal é a gente mostrar um pouquinho do dia a dia da perícia, né? O que os peritos e os servidores lá que trabalham no ITEP fazem, né? Para mudar um pouquinho a visão da população, né? Em relação ao órgão, né? Infelizmente a gente tem essa visão antiga, né? Que o ITEP apenas faz RG e é um recolhedor de corpos, né? Quando o escopo do trabalho da perícia criminal ele é muito grande. Mostrar um pouquinho como é que os peritos trabalham, né? A papiloscopia, o DNA, o processamento local de crime, a parte de informática, a parte de balística. Por meio de exibições dinâmicas, várias técnicas são apresentadas aos alunos, proporcionando um conhecimento aprofundado sobre o papel da perícia nas investigações. É um jeito da gente adquirir um pouco mais de conhecimento e acaba que desperta o interesse nos jovens de a gente fazer isso no futuro, né? Eu estou aqui com as minhas amigas e a gente já está conversando sobre, porque de verdade é uma área muito legal que abrange muita biologia, abrange muita química, eu gosto muito de química, então me interessei bastante já pela área. Além de expandir o conhecimento sobre as técnicas periciais, o ITEP também conscientiza os alunos, principalmente aqueles que vão fazer as provas do Enem, a manter seus documentos atualizados. Muitas vezes esses alunos chegam até essa idade usando a identidade de quando ainda são pequenos e normalmente nessa fase acabam tendo dificuldade. E às vezes na correria dos estudos, todo mundo querendo, né, chegar da melhor forma possível para a prova, acabam esquecendo dessa coisa importante que é atualizar o documento de identificação para entrar na sala e conseguir fazer a prova. Então o que a gente sempre solicita nesse momento é que aproveite agora, que está aí faltando pouco mais de um mês, para atualizar o documento. Você consegue agendar pelo site do ITEP, agende, vá, atualize seu documento e aí nos casos do Enem a gente consegue deferir a urgência para que saia num prazo mais rápido e aí você, aluno que está ouvindo, consiga fazer a prova sem maiores problemas. Eu acho que um evento como esse, assim, principalmente na escola, que vai abranger muitas pessoas que vão fazer o Enem esse ano, é bom para notificar e alertar as pessoas sobre realmente renovar esses documentos, a identidade. O meu já está atualizado, atualizei no começo desse ano para já ter tudo ok, não ter problema na hora de fazer a prova. Eu acho que é um trabalho muito importante porque, querendo ou não, é um conhecimento, uma informação que não é tão divulgada, nem tão divulgada os documentos, quanto a necessidade de você ter eles atualizados. Então é importante. E só reforçando aqui, é importante fazer o agendamento para fazer o documento de identidade. É só acessar o site do ITEP para ter acesso a essas datas para o atendimento agendado. E ainda para quem vai fazer o Enem, a Universidade Potiguar está com inscrições abertas para um aulão solidário aqui em Natal. No próximo dia 26 de outubro, essa universidade privada da capital potiguar estará realizando um aulão solidário para preparar alunos para o Enem. Tudo inteiramente gratuito. Eu estou aqui com o Augusto Medeiros, ele que é supervisor da universidade. Augusto, o evento acontecerá no dia 26 de outubro. De que horas até que horas e aonde?
Isso, bom dia, isso mesmo. O evento vai acontecer dia 26 de outubro, será no horário de 8 às 17 horas, né, durante todo o dia no auditório do Hotel Holiday Inn. Quais são as disciplinas que os alunos terão acesso lá no aulão? Isso, a universidade contratou um corpo docente, né, todo preparado e especializado para a revisão de todas as matérias que caem no Enem. E como é que as pessoas que estão interessadas em participar poderão realizar essa inscrição, que é gratuita? Isso, a inscrição é gratuita, ela está disponível no site da UNP, unp.br, e será uma inscrição solidária, né? O candidato que participar no dia do aulão, ele levará 1 quilo de alimento, né? Estará participando do evento e promovendo ação social a uma instituição que receberá essas doações. Qual o limite de vagas? As vagas são limitadas, então quanto antes você concluir sua inscrição, garante a vaga lá no aulão do Enem. As vagas são limitadas. Quantas pessoas mais ou menos? Nós estamos preparando o aulão para 100 pessoas. E é importante, né? Porque o Enem está muito próximo, né? Isso. O Enem está próximo, a universidade entende essa preocupação, né? E por isso contratou um corpo docente todo qualificado e especializado em aprovações do Enem. Então essa revisão ela é muito importante, que com certeza serão questões atuais sobre a prova desse ano. Então aproveito para finalizar, faço o convite a quem está em casa, porque são vagas limitadas, são 100 ao todo, para que as pessoas possam participar desse evento. Isso mesmo, né? As inscrições estão disponíveis no site da unp.br, né? O aulão ele acontecerá dia 26 de outubro e esse ano a gente terá uma novidade, que é a acessibilidade, né? Nós contaremos durante todo o aulão com um intérprete de Libras para as pessoas que possuem a deficiência auditiva acompanhar também esse momento. Então, o convite está feito. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu em todo o território brasileiro a fabricação e comercialização de um tipo de termômetro. Edesiane Moreno tem mais informações. De acordo com resolução publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu em todo o território nacional a fabricação, importação, comercialização e uso em serviços de saúde de termômetros e medidores de pressão arterial com coluna de mercúrio. A proibição não se aplica a produtos para pesquisa, calibração de instrumentos ou uso como padrão de referência. Segundo a Anvisa, o mercúrio não representa perigo direto para os usuários de termômetros ou de medidores de pressão, mas se torna perigoso quando descartado no meio ambiente. A Anvisa destaca que já existe no mercado alternativas que não utilizam coluna de mercúrio e informa que o descumprimento da resolução constitui infração sanitária sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis. E depois do intervalo, o grupo de jogadores anônimos faz alerta sobre o vício em jogos eletrônicos. Nós voltamos já já. Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Câncer dos tecidos moles. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Caroço em qualquer parte do corpo, secreção purulenta no ouvido e olho saltado. Procure o médico. Casa Durval Paiva. Diagnóstico precoce para ganhar. Buscando diversão e mais dinheiro, as empresas de apostas e demais jogos de azar estão conquistando cada vez mais adeptos. O problema é que esse tipo de lazer pode ser viciante, trazendo consequências que complicam a vida do dependente. Essa mulher que não vamos identificar sofre de um mal que vem atingindo uma parcela cada vez maior de brasileiros, o vício em jogos. Ela começou no bingo, ainda aos 18 anos. Muitas vezes eu acordava de manhã já planejando como ia ser meu dia, como eu ia conseguir verba, né? Acelerava minhas atividades, seja ela de trabalho, social, afazeres domésticos, para que sobrasse mais tempo para eu investir, né, nessa atividade. E foi assim que eu comecei a observar que o jogo estava tomando muita força na minha vida, que eu acordava já com esse planejamento de como fazer. A compulsão pelas apostas em jogos aumentou após a chegada das plataformas online. Com o celular na palma da mão,
ela passou até a se isolar da família. Exclusão social, você ficar com o celular na mão a qualquer hora do dia, apostando qualquer valor virtual, né? Porque cartão de crédito não é dinheiro vivo. A gente aposta achando que não vai nem ter gasto, que a gente vai ganhar no jogo para pagar o próprio cartão. Com isso disponível na palma da mão o tempo todo, eu já não tinha relacionamento nenhum com ninguém, né? Era buscar a maneira de estar num ambiente que eu sentia seguro e entrar nesse mundo de fantasia. Depois de acumular inúmeras dívidas e perder o próprio apartamento, ela ficou sem saber o que fazer. A mulher só conseguiu enfrentar a dependência em jogos quando conheceu um grupo chamado Irmandade Jogadores Anônimos. Esse desespero me fez procurar ajuda, né? Eu entrei também na internet, do mesmo jeito que tem os ganchos para você se envolver com diversos problemas na internet, também tem soluções, né? E eu encontrei Jogadores Anônimos, onde senti um grande alívio quando entendi que isso era uma doença, né? Que eu não tinha um desvio de caráter, que eu não era uma pessoa maléfica para a sociedade, que eu simplesmente tinha feito escolhas erradas em momentos que eu estava sensível e isso me conduz até hoje e para sempre, né, a um controle, né, das minhas emoções, uma nova forma de ver a vida, de poder encarar os problemas um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, e eu realmente enxerguei uma saída para o meu problema. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo revelou que 1,3 milhão de brasileiros se endividaram no primeiro semestre deste ano por conta dos jogos online. O estudo revelou ainda que de cada 10 brasileiros, 7 consideram os sites de jogos online confiáveis. A psicóloga Loíse Brito explicou como o jogador pode identificar e reconhecer a compulsão. Começa-se a se perceber que quando essa atividade deixa de ser de cunho recreativo e passa a atrapalhar as atividades do cotidiano desse indivíduo. O trabalho, os relacionamentos na família, as perdas financeiras significativas, e aí esse indivíduo ele não consegue ter o controle de como e quando parar. Começa a ser uma atividade compulsória por compulsão, gerando ansiedade, e aí ele entra numa perspectiva de gerar culpa e vergonha após perdas repetitivas, e o único escape dele é o quê? Voltar para jogar, para se satisfazer. De acordo com a profissional, o tratamento para dependentes de jogos deve ser multidisciplinar, com terapias, atividades físicas e, dependendo do caso, é necessário o uso de medicação. Quanto antes foi identificado, mais fácil o tratamento. Boas notícias, há tratamento. Identificando antes de chegar em um grau muito acentuado, a psicoterapia e grupos de apoio é suficiente. Mas se já está num grau onde não consegue-se mais controlar os impulsos e a compulsão, é necessário intervenção medicamentosa, ajuda do psiquiatra. E claro que as atividades de autocuidado estão aí para somar no cuidado desse indivíduo. Então, atividade física, uma boa rede de apoio em sua volta, atividades de lazer, tudo que ocupe a vida daquele indivíduo, trazendo para um âmbito de qualidade de vida, para ele não encontrar o jogo como a única válvula de escape. É um apuro grande mesmo, porque a gente viu aí, tem muita gente contraindo dívidas por conta desse vício em jogos. E a gente traz aqui um serviço, é que o grupo de jogadores anônimos funciona na rua Domingos Amado, número 3393D, em Candelária, próximo à sede da OAB. Para ter mais informações é possível acessar o site jogadoresanônimos.com.br. O Sebrae lançou um curso de inclusão digital para empreendedores acima de 60 anos. Tarsila Costa. Empreender não tem idade. Pensando nisso, o Sebrae Rio Grande do Norte está ampliando as oportunidades para pessoas com mais de 60 anos que desejam criar novos negócios ou impulsionar iniciativas já existentes, como parte do novo programa Bora Empreender 60+. A instituição oferece a primeira turma do curso Inclusão Digital 60+, Instagram e Inteligência Artificial na Prática. As inscrições estão abertas e o curso, que terá início na quarta-feira 25, custa R$ 140.
As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico rn.loja.sebrae.com.br. A proposta do programa é capacitar o público 60+, com ferramentas digitais através de um formato personalizado que atende às necessidades específicas desse grupo. É a primeira vez que o Sebrae desenvolve e oferece um curso voltado exclusivamente para empreendedorismo sênior. O curso tem duração total de 9 horas, divididas em 3 encontros. Busca equipar empreendedores 60+, com o conhecimento necessário para explorar as ferramentas de marketing digital e inteligência artificial. Cada encontro abordará aspectos práticos, tanto do uso do Instagram, como da integração de IA nas estratégias de marketing para pequenas empresas. Ao final, os participantes terão direito a uma mentoria individualizada de 1 hora, focada no uso do Instagram para o crescimento de seus empreendimentos. O Brasil tem tido um crescimento expressivo no número de empreendedores sêniores. Em 2023, o país já contabilizava mais de 4 milhões de pessoas com 60 anos ou mais à frente de seus negócios, o que representa um aumento de mais de 40% em uma década. No Rio Grande do Norte, esse movimento é ainda mais significativo. De acordo com o mapeamento de ecossistema de empreendedorismo inovador de startups realizado pelo Sebrae, o número de empreendedores com mais de 60 anos no Rio Grande do Norte cresceu 300% no mesmo período. O Detran vai realizar nesta semana um leilão de veículos apreendidos. Edesiane Moreno. Na próxima quinta-feira, dia 26, o Detran vai realizar, por meio do site lancecertoleilões.com.br, um leilão de veículos às 10 horas da manhã e um de sucata ao meio-dia. A visita para as peças leiloadas está aberta até amanhã nos pátios do Detran, em São Gonçalo do Amarante, Mossoró e Caicó, das 8 da manhã até as 4 da tarde. Serão leiloados 162 lotes, sendo 127 de veículos recuperáveis e 45 de sucatas. Para participar, os interessados devem fazer cadastro no site Lance Certo, com antecedência mínima de 72 horas da abertura do leilão. O arrematante do leilão deve se responsabilizar pelos custos de licenciamento, placa e transferência de propriedade. No caso de sucata, o arrematante precisa apenas pagar a taxa da sucata e baixa do gravame. Para a retirada dos veículos arrematados, os proprietários devem acionar a comissão de leilões das 8 da manhã até as 2 da tarde. Para isso, é necessário um agendamento prévio no portal.detran.rn.gov.br. Maiores informações nos telefones 3223-4146 e 99865-2897 ou pelo e-mail comissãodeleilaão@detran.rn.gov.br. A Orquestra Sinfônica do Estado realiza mais um concerto no Teatro Alberto Maranhão nesta quarta-feira. A entrada é gratuita. Tarsila Costa traz informações sobre essa apresentação. Nesta quarta-feira, 25, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte realiza concerto no Teatro Alberto Maranhão a partir das 19h30, sob regência e direção artística de Linus Lerner. O programa conta com a participação dos solistas Roberto e Ricardo Silva, flautas, André Kolodiuk no violino e Diego Paixão no violoncelo. A apresentação é aberta ao público, com retirada dos ingressos liberada 1 hora antes do início do concerto na bilheteria do teatro. A temporada segue com a campanha de doação voluntária de 1 quilo de alimento não perecível, que serão distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade alimentar do bairro de Nova Descoberta e para a ONG A Transparência. O programa reúne 5 peças de renomados compositores. O concerto inicia com a abertura às Alegres Esposas de Windsor, de Otto Nicolai. O primeiro solo será o Andante e Rondo, para flautas de orquestra e compositor austríaco Frank Doppler, interpretado pelos irmãos Ricardo e Roberto Silva. O segundo solo será apresentado pelo Spala da orquestra, André Kolodiuk, que interpretará o tema do filme A Lista de Schindler, composição de John Williams. Como terceiro solista, Diego Paixão executará o primeiro movimento do concerto para violoncelo e orquestra do compositor russo Dmitri Shostakovich.
A seguir, uma entrevista com o secretário estadual de Agricultura, Pesca e Pecuária, Guilherme Saldanha. Nós vamos conversar sobre os incentivos do governo para a Festa do Boi. Nós voltamos já, não saia daí. A castração é a solução para o controle populacional de cães e gatos em situação de rua. Um casal de gatos pode reproduzir até 70 mil filhotes. O mesmo casal, com a sua doação para a castração, vai gerar menos 70 mil animais nas ruas. Castração é a solução. Faça a diferença pelo site uniãopetbrasil.org. Estamos de volta com o Câmara Repórter, recebendo aqui no estúdio o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, Guilherme Saldanha. Seja muito bem-vindo, secretário, aqui para conversar conosco sobre as pautas, né, relacionadas à agricultura. Obrigado, Larissa. É uma satisfação enorme estar conversando com você e com os telespectadores da TV Câmara. Secretário, nesta segunda-feira foi lançada a programação da Festa do Boi, enfim, que é o evento agropecuário, né, mais esperado no ano aqui no estado. É importante o governo do estado renovar essa parceria com a NORC, não é isso, secretário? Sem sombra de dúvida. O Rio Grande do Norte faz o maior calendário de exposições agropecuárias do Nordeste, uma das maiores do Brasil. E a Festa do Boi, nesse contexto, também é uma exposição muito importante para a gente. Sem sombra de dúvida, é a maior do Nordeste e uma das maiores do Brasil também. É uma exposição que hoje ela está internacional. Você tem países criadores do México, criadores da Arábia Saudita, esse ano vem visitar a feira, mostra o tamanho, a importância dela. E para a gente que faz a Secretaria da Agricultura e o governo da professora Fátima, é o evento mais importante do ponto de vista da agropecuária. E essa parceria que você bem falou com a NORC, ela é muito importante, talvez seja um dos principais casos e o mais antigo de parceria público-privada na administração de algo público, que é o Parque de Exposição Aristófanes Fernandes. O governo do estado, junto com a NORC, faz essa boa administração, o parque sempre é bem mantido, a gente está dando mais uso para a função agropecuária do Parque de Exposição e coroa-se tudo isso com a Festa do Boi. Secretário, e durante a programação que vai ser aberta ainda em outubro, próximo dia 11 de outubro, que serviços, enfim, através da Secretaria de Agricultura vão estar presentes na Festa do Boi? Olha, a partir do dia 11 de outubro, por volta das 17 horas, nós fazemos a abertura com a presença da governadora, com toda a diretoria da NORC, com a presença de toda a equipe do agro do governo da professora Fátima, e aí não é só a Secretaria de Agricultura, mas é a Secretaria de Agricultura Familiar, o IDIAR, a Impar, a Emater, várias outras instituições, a Prefeitura de Parnamirim, o SEBRAE, o SENAR, a Federação da Agricultura, o Sindicato de Produtores Rurais, a FIERN, muita gente para que aquilo tudo dê certo, são várias mãos juntas, né, para dar certo. E enfim, a gente faz a abertura. Esse ano vai ter um foco muito especial do ponto de vista que a Festa do Boi recebe muito produtores rurais, dos cantos mais longínquos do Rio Grande do Norte e do Nordeste e hoje do mundo. E é para você ter, por exemplo, dentro do stand do SEBRAE tem uma vasta programação científica, de tecnologia, de conhecimento. Isso é muito importante, que o pequeno produtor tenha acesso a essas informações, a essas tecnologias. Eu digo muito que não é para o pequeno, para o médio ou para o grande, não. Isso precisa chegar no pequenininho, no agricultor familiar, porque a inovação vai diminuir as dificuldades dele. A gente vai ter um grande programa junto com a bancada federal, especialmente o deputado Benes Leocário e a deputada Natália. Vamos fazer uma entrega de 61 tratores e implementos agrícolas, justamente para facilitar a vida do agricultor, promover mecanização, evitar dele estar trabalhando lá com a enxada, com o cultivador animal. Enfim, a gente está com essa programação. Fora isso, você tem muita coisa na própria Senar, na fazendinha do governo do estado, que é a Impar, a Emater também recebe diversas caravanas, mostrando muito da coisa da convivência com o semiárido, com o nosso clima, que apesar de chover bem nessa região litorânea, mas nós temos sim, 95% do estado do Rio Grande do Norte dentro do clima semiárido, que é o clima mais difícil. E a gente também vai estar mostrando coisas da agropecuária voltada para a convivência com o semiárido. E a expectativa é de realização de bons negócios nesse período novamente, né, secretário? Pois é, a gente tem discutido muito com os bancos, o governo do estado tem feito seu dever de casa, de facilitar a outorga de água, de facilitar a licença ambiental. Por outro lado, estamos cobrando com o banco para que esse crédito seja mais ágil, seja desburocratizado,
fazendo com que, principalmente, durante a exposição, um agricultor que chegou lá no parque somente para ver alguma coisa, mas que ele viu, achou interessante, por exemplo, ele quis comprar um tourinho, que o Banco do Nordeste possa financiar ele durante os 7, 8 dias da feira, que o Banco do Brasil possa financiar um trator, um implemento agrícola, que a Caixa Econômica, que também está atuando nisso, possa permitir um serviço de crédito rural durante os 7 dias, 8 dias da exposição. A expectativa é, o ano passado a gente movimentou cerca de 65 milhões de reais apurado com os números entre financiamento, movimentação da economia da feira, durante a feira e também nos leilões. A expectativa é que a gente chegue entre 80 e 100 milhões esse ano. O produtor está animado, tivemos um bom inverno, os números da agropecuária dentro do Rio Grande do Norte vão muito bem, a produção de leite da gente cresceu 100% em 8 anos. Muito bom. A produção de fruta, a gente está batendo recorde de exportação cada ano que passa. Recentemente, numa ação conjunta também de várias mãos, reinauguramos um frigorífico lá em Lajes do Cabugi, que vai fazer uma grande movimentação na ovino-caprinocultura. Hoje, dentro do estado, tem um frigorífico industrial que fazia mais de 10 anos que a iniciativa privada não abatia boi dentro do estado do Rio Grande do Norte, de forma com registro sanitário. Recentemente, um grupo aqui do estado investiu muito na parceria num abatedouro do governo do estado, no município de Veracruz. Enfim, o setor está animado, provavelmente a gente tenha bons negócios e agricultores sempre tem muita fé e esperança. Sim. Com certeza ele vai estar comprando na Festa do Boi. O senhor citou aí a questão do crédito rural, enfim, dos incentivos, né, que os bancos também vão estar presentes durante a Festa do Boi, mas durante todo o ano, principalmente, existe a linha de crédito do Plano Safra, não é isso? Que é um programa federal, não é isso, secretário? Perfeito. Explica aí. O Plano Safra é a quantidade de recursos que os bancos, sejam privados, sejam públicos, vão aportar para a agricultura, para a agropecuária brasileira, que envolve não só a agricultura, mas a agricultura irrigada, a fruticultura, pesca, a pecuária como um todo, e que o governo federal banca essa diferença da taxa de juros. Tá certo? Esse ano, o governo do presidente Lula está entregando aí cerca de 670 bilhões de reais. É uma grana muito boa, muito importante. A gente está discutindo dentro do Rio Grande do Norte com os bancos para que esse ano, pelo menos, a gente chegue a perto de 1 bilhão desse volume de recursos que seja investido no Rio Grande do Norte. Você tem uma ideia, há 10 anos atrás se investia cerca de 250 milhões de reais, era muito pouco. Sim. Né? E aí temos como meta, temos conversado com esses 3 principais bancos, Banco do Nordeste, Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que a gente, quem sabe, o final do Plano Safra do ano que vem, que é em junho do ano que vem, a gente atinge 1 bilhão. A Festa do Boi é um momento espetacular para os bancos emprestarem esse dinheiro. Lá tem máquina, tem equipamento, tem implemento, tem tecnologia e tem animais. Então, à medida que o produtor está lá, que vê um tourinho melhor, que vê uma vaca que produz mais leite, que ele consiga levar isso para dentro da sua propriedade rural, seja uma pequena, seja uma média, seja uma grande, seja um agricultor familiar, ele está aumentando a produtividade dele, ele está reduzindo o custo, ele está tendo mais dinheiro ao final do mês dentro do bolso dele, que é isso que a gente espera, é que os produtores rurais, esses homens e essas mulheres, continuem nas suas atividades, produzindo alimento para a gente que mora na cidade. Tá certo, então a Festa do Boi é esse grande momento, como o senhor falou aí, de conexões, de intercâmbio, de troca de informação. De conhecimento, é algo muito bacana, isso, né? São 8 dias intensos para quem vive do agro. Eu digo que a Disneylândia do produtor rural do Rio Grande do Norte é a Festa do Boi, vem gente do Rio Grande do Norte inteiro, essas caravanas que eu já falei. É uma festa voltada para o agricultor, voltada para o setor produtivo do estado, mas é uma festa também da família. Você vê criança, vê idoso, o parque é um ambiente maravilhoso. Eu conheço vários parques de exposição no Brasil inteiro, ando exposições não só no Rio Grande do Norte, já visto o nosso calendário, mas visito os principais parques de exposição, conheço, e não tem nada parecido com o que a gente tem lá, o Aristófanes Fernandes, onde a gente realiza a Festa do Boi. Certamente. Secretário, dentro dessa pauta da agricultura, a gente também, atualmente, no cenário climático que vivemos, o senhor falou aí, 95, aí, a maior parte do nosso território está dentro dessa área de semiárido, né, voltada assim, com essa preocupação com a desertificação. E a gente está vendo muito aí, não só aqui no estado, o Corpo de Bombeiros tem atuado muitas vezes em incêndios, né, florestais. Recentemente, nessa semana, combateram um grande incêndio, por exemplo, na região do Apodi, ali no oeste. Mas a gente vê fora do país, né, essas queimadas que preocupam, e isso afeta diretamente a atividade agrícola. E a gente sabe que muitas vezes, de acordo com dados do Corpo de Bombeiros, por exemplo,
o início desses incêndios começa provocado pela ação do próprio homem. Quem trabalha com agricultura familiar muitas vezes utiliza a questão das queimadas como um manejo da terra, mas é preocupante, é para ter atenção com isso, né? Sem sombra de dúvida. Você falou num ponto muito importante. Hoje essa questão climática tem afetado diretamente a produção agrícola mundial. Essas temperaturas elevadas têm feito, por exemplo, que o hemisfério norte tenha provocado nos verões dele não só queimada, mas principalmente temperaturas elevadas que têm dificultado a produção agrícola normal naquele período mais quente, que está muito mais quente e inviabilizando a produção agrícola desses países. A gente está no clima tropical, normalmente é quente, está tendo sim ampliação da temperatura na região dos trópicos também, obviamente, e essa questão da queimada tem preocupado muito o agricultor. O agricultor, seja o pequeno produtor, seja um agricultor familiar, seja uma grande empresa, ele tem a responsabilidade com o patrimônio dele, tá certo? Obviamente que aqui e acolá alguém ainda vai queimar um entulho, na zona rural não tem coleta de lixo, isso é um fato, e aí esse negócio sai do controle e infelizmente causa um dano ao patrimônio dele, é os animais dele, é o pasto dele, é a cerca que ele construiu e isso tudo vai embora. O que a gente tem observado recentemente agora em São Paulo, apurou-se que está tendo muito incêndio criminoso, isso é muito ruim. É triste essa situação. É triste uma situação como essa. Você tem, infelizmente ainda, bitucas de cigarro, piúba de cigarro, Sim. como a gente chama. A pessoa está na beira de uma estrada, fuma ali, joga o cigarro fora e aí provoca-se incêndio. Mas o agricultor, obviamente, junto com os animais silvestres, junto com a flora e a fauna, são os grandes prejudicados, principalmente na hora que o patrimônio dele está pegando fogo. Tá certo? Então isso é uma preocupação gigante e a gente vê triste na televisão quando aparece queimada, os prejuízos, o Globo Rural tem mostrado muito isso, os impactos negativos que a queimada tem causado não só no meio ambiente, mas principalmente ao patrimônio de agricultores que às vezes não tem nada a ver e o fogo começou num canto, se alastra, está ventando muito, esse período agora no Brasil se venta muito e a coisa perde o controle e lá vem aquele que não tem absolutamente nada a ver com tudo isso, nem provocou e fez seus cuidados e preserva o meio ambiente, que tem licença ambiental, vê sua produção ser queimada e destruída por causa do fogo. E no caso da estrutura aqui do governo do estado, a EMATER, a Emparne, tem orientações, enfim, sobre essas questões técnicas de como fazer esse melhor aproveitamento da terra, enfim, técnicas de manejo, que não se precise apelar tanto para essa questão de queimada? Pois é, isso está na pauta de todos os órgãos do governo do estado, de toda a Secretaria da Agricultura, Secretaria da Agricultura Familiar, como você falou, Emparne e EMATER. A gente tem conversado com outros setores, outros segmentos que atuam também nessa questão da assistência técnica, seja o SEBRAE, seja o SENAR, mostrando essa preocupação, esse ponto está na pauta já de muito tempo. Isso precisa ser levado a esse conhecimento do risco que o fogo pode causar e pode levar a uma destruição muito séria ao patrimônio de um agricultor, de um produtor rural. E ele precisa estar sempre atento a isso. Não dá mais para trabalhar com queimada, você tem várias outras tecnologias. Hoje está todo mundo atrás de matéria verde, de incorporação de matéria orgânica dentro do solo. E não faz sentido você estar mais queimando palhada, você está queimando aquilo que você pode incorporar ao seu solo e tornar ele melhor, mais nutritivo e mais ecologicamente saudável. Com certeza, né? Uma reflexão que fica aí para toda a sociedade, para o setor especificamente, mas para toda a sociedade, porque o meio ambiente não está esperando mais por ninguém, não. Ninguém está causando, essa coisa está muito séria. Agora está tendo as reuniões da ONU e esse assunto está em pauta. Os grandes países precisam entender que não dá mais para estar jogando tanto o CO2 na atmosfera, não tem mais como a natureza estar captando esse volume de poluição que está sendo jogado na atmosfera. Muitas vezes a culpa cai na agricultura, cai na pecuária. Nós não somos grandes poluidores, as cidades, os centros urbanos, a população é quem causa o maior número de resíduos, principalmente resíduos sólidos, lixo, e a natureza está pagando e está cobrando por isso agora. Já chegou e está cobrando preço muito caro. Exatamente. A culpa não é especificamente de um, mas a gente pode dizer que é de todos, né? Se Exato, cada um fizer a sua parte, no fim dá tudo certo. Todo mundo precisa fazer a sua parte. E os grandes centros, você onde tem hoje os maiores índices de poluição, está nas grandes cidades, não está no campo.
O campo ainda deve ser a salvação disso tudo. Pode ser a regeneração, um bom manejo, né? Com as questões ambientais, não tem como fazer mais agricultura se não estiver preservando o meio ambiente, se não estiver preservando as matas ciliares, se não estiver preservando os corpos hídricos. A necessidade que o setor tem por água é gigante e esse assunto tem que estar sempre em mente, tem que estar sendo sempre cobrado. Nesse Plano Safra, já que você falou do Plano Safra, o governo federal tem observado isso, inclusive para aquele produtor que está regularmente regularizado do ponto de vista ambiental, com as outorgas de água, com seus cadastros ambiental rural, todo legalizado. Na taxa de juros do Plano Safra, ele tem um desconto de 1% a 3%. Você veja que coisa bacana e forçando mesmo ao setor, a agricultura está procurando cada vez mais ser sustentável, respeitar o meio ambiente, que é isso que a gente precisa. Tá bom, então, recado dado aqui, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui, com essas informações para o setor agrícola aqui do nosso estado. Eu que agradeço o convite, sempre que vocês me chamarem, estarei às ordens e disponível. Obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha, obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta quarta-feira. Tchau.